Olá, estamos começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde. Você sabe que você pode sempre acessar os programas já gravados anteriormente. Entre no site www.programavivamais.com.br. Você vai ter todos os programas que nós já fizemos com os profissionais. Nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos. Passa rápido, né? Ou que bom ou que ruim, né? Que estão ficando mais velhos. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre dente, que é uma área que eu não conheço nada. Mas hoje a nossa intenção, a minha da Karine, é que tu conheça muito. Todo mundo pelo menos como limpar bem os dentes. A ideia é mostrar tudo que tem de novo, como limpar, como escovar, como passar fio. Muito bem, então vou aprender aqui de novo. Hoje, mais do que normalmente, quando a gente traz colega médico, porque da área de dente médico não sabe nada. Nós estamos recebendo, então, a doutora Karine Bettiol, que é especialista em implantodontia, periodontia e cirurgia plástica de gengiva. Inclusive, ela que fez a minha. E a Ana, que já é veterana do programa, né, Ana? Eu acho que eu tô aqui quase todo dia. Mas então, seja bem-vinda de novo. Obrigada. Tu já veio algumas vezes, né, Karine? Muito obrigada. E, cá, toda vez que tu vem, a nossa caixa enche de e-mail. As pessoas adoram as tuas explicações. Isso é muito legal. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre, de novo, das estruturas de sustentação dos dentes e como mantê-las saudáveis. Porque é muito importante, assim, as pessoas terem consciência que em odontologia também existe prevenção e a prevenção é muito importante. Sabe o que eu achei interessante? Umas 2 semanas, a semana passada, nós estávamos respondendo e-mails que chegam para nós, enche a nossa caixa de e-mail cada vez que o programa entra no ar e a gente agradece muito você a isso. Mas uma pessoa pediu para a gente falar sobre odontologia biológica. E eu achei interessante, fui lá procurar o que era odontologia biológica, né, porque eu estranhei um pouquinho, mas fui atrás para ver o que era. Na verdade, a odontologia biológica era tirar o amálgama, porque ele não é saudável, falava da relação da periodontia, que a odontologia biológica cuida para que a gengiva não esteja inflamada, para não contaminar pulmão, cérebro. Mas deixa eu explicar uma coisa, toda odontologia faz isso, né? Todas as áreas da odontologia se preocupam com saúde, né? Porque odontologia é estética e saúde ao mesmo tempo. E a gente já falou algumas vezes a relação que a doença periodontal tem com doença de coração, pode dar problema, porque é um conjunto só, né? O que as pessoas têm que entender é que a boca não é um organismo separado, ela não está isolada do resto do corpo. Então, assim, se a gente tem bactérias na boca, se a gente tem inflamação, essas bactérias e as enzimas que essas bactérias produzem, as citocinas inflamatórias, elas estão circulando na corrente sanguínea. Então, elas acabam influenciando até em algumas outras doenças. A gente já tem comprovação de doença periodontal relacionada com doença cardiovascular, relacionada com problemas de pulmão, com diabetes. Os pacientes diabéticos, eles têm mais tendência a ter problemas de saúde na boca, por exemplo, mais sangramento, mais perda de tecido ósseo ao redor dos dentes. E é uma bola de neve, porque à medida que a pessoa não trata dessa gengiva, piora também a diabetes. Então, uma coisa vai levando para outra, né? A gente já tem até recebido encaminhamento de alguns médicos que percebem essa dificuldade em manter os níveis de glicemia no ideal para ver se tem algum tipo de infecção, alguma coisa. E até assim para tratamentos, às vezes, por exemplo, o paciente vai fazer um transplante cardíaco ou alguma outra cirurgia para primeiro fazer alguma revisão odontológica para ver se não tem nenhum foco para daí depois operar. Eu sempre me lembro, uma vez eu fui fazer uma cirurgia plástica com meu irmão e ia fazer mama. E eu me lembro que na hora que ele me deu a sedação, ele perguntou, isso aqui tá tudo bem? Eu falei assim, não, eu só tô com um pouco de dor de garganta. Ele não me operou. E, na verdade, a inflamação de garganta é muito menor do que uma periodontite. Claro, do que né? Porque o que é a periodontite? Ela é uma doença, a gente chama infecto-imunoinflamatória. Então, ela é uma doença que é causada por placa bacteriana. O que é a placa bacteriana? Resto de alimento, com saliva, com bactéria, que forma uma película, a gente chama de biofilme. É uma gosminha que se adere no dente. E que se a gente não remover, com o tempo, essa placa bacteriana vai causando inflamação gengival. Aí a gengiva inflama, ela solta do dente, ela começa a sangrar e esse processo de descolamento gengival acaba fazendo com que a placa penetre nos tecidos que sustentam o dente, que é o tecido ósseo. Para a gente explicar, daria para ter uma ideia aqui, ó. Porque o que é o normal? Tu consegue pegar aqui para mim?
Assim? O que é o normal? A gente ter os dentes é como se fosse um bloco de tecido ósseo e os dentes inseridos ali. Então, a gente teria que ter toda a raiz como esse dentinho aqui, envolvido Podia virar pelo um tecido pouquinho mais ósseo. para a câmera ali. Não, para aquela câmera. Isso, agora ficou muito bom. Tá, então a gente tem exatamente como tá aqui, ó. A raiz teria que estar toda envolta pelo tecido ósseo, que é esse tecido que está mostrando aqui. E cobrindo isso, para proteger, a gente tem o tecido gengival. Então, se acumula sujeirinha nessa parte aqui dos dentes, se a pessoa não consegue escovar, não vai com frequência no dentista, não faz as suas revisões, isso faz com que a gengiva que antes estava bem coladinha, protegendo tudo isso aqui, ela solta, ela descola. E aí a sujeirinha começa a descer e entrar em contato com o tecido ósseo, porque ela gruda nas raízes dentárias, Ana. E daí começa um processo de perda e um processo que às vezes leva até a perda dos dentes, né? É importante saber que essa inflamação reabsorve o tecido ósseo. Reabsorve o tecido ósseo. E é por isso que o dente começa a ter mobilidade. Mas tu explicar a estrutura do dente, eu te interrompi, desculpa, porque quando eu me lembrei dessa odontologia biológica, eu queria responder esse nosso telespectador. O que a gente queria mostrar para as pessoas é isso, o que é o dente é uma estrutura em que tem a coroa e a raiz. Essa raiz, o que é uma situação saudável? É quando ela está toda envolvida por osso e gengiva, como se a gente não enxergasse a raiz que está aqui. Mais ou menos aqui, ó, se vocês conseguirem mostrar para mim, ó. Eu tenho gengiva e osso ao redor de todo o dente. A partir do momento em que eu começo a ter placa bacteriana, inflamação gengival, essa gengiva que está aqui coladinha, ela começa a descolar, ó. Ela descola, ela inflama, fica literalmente assim, solta. Acho que assim, ó. Acho que assim, né? Solta do dente, ó. Ela inflama e solta do dente. Que a gente chama de bolsa periodontal. Exatamente. E daí a sujeirinha começa a penetrar no interior dessa bolsa. E entra em contato com a raiz e com o tecido ósseo que está lá embaixo. E isso faz com que se comece a ter perda óssea ao redor dos dentes, com que se tenha abscesso, com que se tenha uma série de problemas. O que as pessoas têm que entender? Como é que faz para prevenir? Com uma boa escovação, com higienização adequada, que depois a gente vai mostrar direitinho, e com idas frequentes ao dentista. Porque às vezes, assim, ó, começa com um sangramento, mas, por exemplo, se o paciente é um paciente fumante, ou tem algumas outras coisas, não tem um sinal, não tem dor. A doença periodontal não é um problema que dói, que tem dor de dente, não é. Ela é silenciosa e muitas vezes... Começa com sangramento, né? Começou a sangrar... Tem que se preocupar, porque é uma coisa normal. Aí o que se faz? Pode ser assim, por exemplo, se eu não passei o fio dental hoje, não escovei direitinho, se eu for passar amanhã vai sangrar. Esse sangramento é um sangramento que a gente considera normal, porque é digamos assim, do dia que eu não escovei. Agora, se eu não escovei um dia e passo a escovar 4 dias consecutivos e bem, e não para de sangrar, é um sinal que tem alguma coisa errada, que eu estou precisando de uma intervenção profissional. Quer dizer, só a minha escovação já não está mais fazendo efeito. Então, já está na hora de procurar o dentista. E a cor normal da mucosa, qual é que é? Isso, é que assim, a gente tem uma variação de raça, de todas essas coisas. Então, o normal seria uma gengiva com rosácea, com uma cor rosa, sem estar avermelhada. Mas a gente pode ter uma gengiva saudável, por exemplo, um pouquinho mais para um tomzinho de marrom, que são as pessoas da raça negra. Ou muitas vezes, se essa gengiva é muito fininha, ela é um pouco mais avermelhada do que o rosa. Mas existem essas variações sem ter doença. Mas aí isso é só um profissional que consegue detectar. Se ela for vermelha o suficiente para sangrar, aí ela tem uma inflamação. Agora, sabe que é muito comum as pessoas perguntarem assim, e eu vindo uma vez por ano, tá bom, né? E essa pergunta é muito importante a gente responder, porque quem vai decidir de quanto em quanto tempo você tem que ir é o periodontista. Porque assim, não é uma fórmula. O que funciona para mim não necessariamente funciona para Miguel e nem para Ana. Todas as pessoas têm um padrão de escovação. Eu posso escovar pior do que vocês dois, ou eu posso ter uma alimentação diferenciada, eu posso ter uma alimentação mais cariogênica, com mais doces, mais pegajosa. Eu posso ter mais dificuldades de escovar, por exemplo, usar aparelho ortodôntico ou ter muitas próteses, que isso também dificulta. E até assim, e até uma tendência genética, porque a periodontite, Miguel, ela é uma doença também com tendência genética. Quer dizer, tem pessoas que podem ficar muito tempo sem escovar os dentes, que vão ter só gengivite, que é uma inflamação primária. Vai sangrar e vai melhorar.
E tem pessoas que um mínimo de placa que ficar já provoca esse descolamento de gengiva e já começa essa perda óssea. É contagiosa? Tu não passa periodontite, não passa a doença, tu passa as bactérias. Quer dizer, se eu tenho doença periodontal e não me trato, e por beijo, por essas coisas, eu transmito bactérias. Quer dizer, esse pessoal que fica com um monte de gente diferente é uma troca na noite. Eu é uma não troca entendo. bacteriana de todos os tipos. Ou vai aumentar a imunidade ou vai piorar muito, né? Exatamente, exatamente. Tu não entende, né, Ana? De jeito nenhum, eu acho nojento isso daí. Primeiro porque a gente não sabe onde é que a criatura enfiou a boca antes. Uhum. Segundo porque muitas vezes a gente tem a ideia de que a pessoa é saudável. Eu sei porque a gente conversa muito, né? Então, como a gente troca muito paciente, tem muito paciente que a gente jura que tem uma higiene adequada e não tem. Ou muitas vezes não é nem questão de higiene, na verdade, infelizmente, tem uma predisposição maior. Né? Exatamente. Não, mas e fica com isso que a Karine está falando, fica um alerta também, se você está para fazer qualquer tipo de cirurgia plástica, curativa, não importa, primeiro tem que passar pelo dentista para ver se não tem nenhuma inflamação gengival, bucal, porque isso pode dar uma complicação, Pode. né? É muito frequente, viu, Ana, quando a gente quando a gente pede uma avaliação laboratorial, e infelizmente o laboratório dá um lastro muito grande, né, na linha de células brancas ali, nos leucócitos. Tem laboratórios, vai de 3.000 a 11.000, quer dizer, tu acha que pode ser normal? Tem mais de 7.000 células a distância entre o mínimo e o máximo. A gente tem um médico deveria saber isso, né? Muitas vezes a gente não é treinado para ver isso, mas tem sinais de infecção subclínica e que hoje em dia a gente está muito mais antenado para ver isso do que há muito tempo atrás, né? E muitas vezes o que a gente observa assim, observa que tem uma carga um pouco maior de células brancas do que o que a gente desejaria que fosse o ótimo, e manda no dentista e o que o paciente tem, na verdade, é uma gengivite, ou tem um processo infeccioso, e que o primeiro, realmente, como tu falou, como é silencioso, ele acha que está normal, né? E muitas vezes a primeira alteração é laboratorial. Tu sabe que nos Estados Unidos eles começaram a economizar milhões de dólares que eles colocaram consultórios odontológicos para cuidar das grávidas. Os hospitais que faziam o cuidado da grávida, né? Tem consultório odontológico também. Porque a mulher grávida, quando ela tem gengivite, ela tem filho prematuro e com menos peso. Então eles começaram a economizar porque não usavam tanto UTI. Então, é muito importante, principalmente para a grávida, para a gestante, que mantenha a gengiva saudável. A grávida deve ir mais frequentemente ao dentista, então? Deve ir. E também é um mito de que gestante não vai ao dentista. Não tem problema nenhum. É mais importante curar o problema do que uma grávida ficar com inflamação. Inflamação de gengiva, um problema de canal. Mas eu estou com um problema de canal, vou tratar só depois que eu ganhar o bebê. Não! Aquela infecção do canal é mais prejudicial ao bebê do que ela fazer uma anestesia. As grávidas até têm muito medo isso que eu ia dizer, de anestesia. Mas a anestesia tem anestesia específica para gestante, então não tem problema. E assim, mas aí eu não posso bater raio-x? Pode, porque também tem o avental de chumbo que protege. Então assim, não tem problema nenhum a gestante ir ao dentista. Ela deve ir ao dentista pelo menos umas 3 vezes durante a gestação. Logo que ela descobre que ela está grávida, no meio da gestação e no finalzinho antes de baixar ao hospital, para ter certeza que está tudo bem, que a gengiva está saudável, está com a boca limpinha, até para evitar depois o contato com o bebê, saliva tal, passar qualquer coisa para o nenenzinho, né? Exatamente. Sabe que é uma das coisas que os colegas que trabalham hoje em dia, como a gente, tentando dar saúde, né, diz que não custa nada, leva o quê? Segundos, a gente tem um palitinho para baixar a língua, olhar a boca, né? Sim. E encaminhar. Porque muitas vezes, assim, lesões na mucosa e lesões que para a pessoa passam batido, tipo isso que tu está falando, né, Karine, que começa a haver um descolamento, começa a se enxergar mais a raiz do dente. Muitas vezes o paciente não tem condição de observar isso e que o profissional da saúde, em segundos, pedindo para olhar a boca, pura e simplesmente, pode fazer um encaminhamento e eventualmente, fazer isso que tu falou, né, Ana? Da saúde, quer dizer, em vez de
fazer o paciente perder tempo para tratar depois a doença, né? Prevenindo. Gasta alguns segundos para dar saúde. Exatamente. Olha, nós vamos fazer um intervalo, nós já voltamos, não saia daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma mostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em